É muito bom ver uma equipe trabalhando com segurança diante de manifestações pacíficas, mas não foi isso que aconteceu o tempo todo nos últimos dias. Durante a cobertura das paralisações pelo país, jornalistas da Record TV e de outros veículos foram hostilizados e às vezes até agredidos. Associações de imprensa se manifestaram. Eu vou pedir o auxílio da polícia. Eles estão impedindo a gente fazer o nosso trabalho. Com licença, com licença. Eles estão impedindo a gente de ter acesso à polícia agora. Dá licença. O pedido de ajuda é de um repórter que tentava fazer o trabalho dele. Não encosta em mim! Não encosta em mim! Os manifestantes impedem que o jornalista Anderson Henrique, da TV Tati, afiliada da Record TV em Campinas, entre ao vivo para o programa local. Nem a presença da polícia inibe que a equipe seja hostilizada. Vamos voltar para a viatura. Situações como estas aconteceram em diversas partes do país. Em São Paulo, a repórter Paola Viana mostrava ao vivo um homem sendo detido por estar armado no meio da manifestação, quando foi cercada por um grupo impedindo o registro da imagem. A situação começa a ficar bem complicada aqui e os manifestantes vindo aqui para cima da gente agora, por favor. A sensação é também de revolta, afinal estamos trabalhando, cumprindo o nosso papel, o nosso dever e somos hostilizados dessa forma, mas principalmente a sensação é de impotência. Muitos vindos em nossa direção, nos ameaçando, pedindo para que nós nos retirássemos dali. Durante a cobertura do atropelamento de ao menos 7 pessoas na rodovia Washington Luiz, em Mirassol, no interior paulista, o repórter Yuri Macri foi interrompido quando entrava ao vivo. Eu vou precisar voltar com você aí, Rafa, porque o pessoal acaba atrapalhando um pouco o nosso trabalho. Eu vou voltar com você no estúdio, tá bom? Pode mostrar. Sem conseguir exercer o trabalho de informar, Yuri e o repórter cinematográfico se afastam dos manifestantes, mas o grupo continua seguindo a equipe com ameaças. Vai daqui, você vai. A imagem não mostra, mas o cinegrafista e o repórter são agredidos. Foi preciso que policiais militares agissem para impedir mais violência. Em Santa Catarina, o repórter Oswaldo Sagaz estava no meio da rodovia cobrindo a manifestação quando um grupo de homens com bandeiras do Brasil cercou o jornalista e o cinegrafista e exigiu a saída deles do local. Vazando. Em 12 anos atuando como repórter aqui em Santa Catarina, essa foi a primeira vez que eu senti medo por estar trabalhando. É um sentimento de impotência e também de tristeza, por querer trabalhar e ser impedido. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a repórter Daiane Daletese foi seguida até o veículo de reportagem e hostilizada pelos manifestantes. Todos os casos aconteceram quando as equipes da Record TV trabalhavam no terceiro dia de cobertura das paralisações e bloqueios das estradas pelo país. As entidades de imprensa se manifestaram contra os atos de violência sofridos pelas equipes de jornalismo. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais divulgaram uma nota conjunta repudiando os casos. As associações destacam que é inadmissível todo e qualquer ataque aos profissionais e meios de comunicação que cumprem a missão de informar a sociedade sobre assuntos de interesse público. Quando se ataca um jornalista, é o próprio direito de ser informado que a população perde. É preciso que as autoridades ajam com rigor para identificar os responsáveis e puni-los na forma da lei, garantindo a liberdade de imprensa no país. O presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Márcio Novaes, lembrou que a liberdade de imprensa é um direito constitucional. Eu espero que essa seja a última vez que a nossa associação, que a Abratel, tenha de vir a público para se manifestar com relação a qualquer ato que venha impedir o livre exercício da imprensa no Brasil. Casos como estes foram registrados também em Patos de Minas, no interior de Minas Gerais. Eles estão questionando aqui, falando que a gente não está falando a verdade e isso não é verdade. E em Goiás. A gente não vai parar, não podemos nos intimidar por pessoas que agem dessa forma tão violenta e tão agressiva.
Os manifestantes são manifestantes enquanto estão carregando bandeiras e cartazes. A partir do momento em que eles cortam cabos de freio, mangueira de combustível dos caminhões para que eles não possam sair do lugar, a partir do momento em que eles ameaçam, agridem verbal e fisicamente as pessoas que estão trabalhando, aí eles são vândalos. Tem um outro detalhe importante, a gente nem colocou na reportagem, mas em Santa Catarina também, uma outra equipe nossa, viu, Mariana, que estava ao vivo, é cercada por manifestantes que chegam falando o seguinte: apaga essas imagens e sai daqui porque a sua reportagem acabou. E eles estavam ao vivo, então tudo aquilo foi transmitido enquanto falavam. Uma bancada como essa aqui, ó, um microfone de TV, rádio, tem que ser a extensão da sociedade, para que haja pluralidade. O dia que a gente só puder ouvir um lado e não puder ouvir o outro, a democracia acabou. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre manifestações e o reflexo delas na economia e na sua vida.